Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais, a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos conversar sobre o funcionamento do cérebro humano. Comigo no estúdio está o doutor em medicina, professor universitário da Universidade Federal do Paraná, neurologista, Carlos Henrique Camargo. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Vamos conversar sobre um tema que espero seja bastante interessante para os seus telespectadores. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é o funcionamento do cérebro humano. Comigo no estúdio, o doutor em medicina, também professor convidado da Universidade Federal do Paraná e neurologista, Carlos Henrique Camargo. Professor, nós temos, sinceramente como público, um monte de dúvidas quando o assunto é o cérebro. Existe toda uma carga de misticismo em torno do cérebro. Recentemente eu conversei com o psicanalista Daniel Francis sobre a natureza humana de acordo com os campos comportamentais, tentando entender o funcionamento da mente pelo aspecto psicológico, mas as referências de medicina para o público leigo são pouquíssimas. Ainda tem gente que considera, por exemplo, a depressão uma frescura, e não é. Diga-se de passagem, em programas anteriores que eu fiz com o senhor mesmo, o senhor esclareceu que se trata de uma doença física, que afeta o sistema nervoso central. Mas eu gostaria que o senhor começasse pelo básico. Na gestação humana, em que ponto que se forma o cérebro e o sistema nervoso é composto de que forma? Bom, Ney, então você começou dizendo assim que é um mistério, é uma dificuldade para as pessoas entenderem. Exato. Vamos dizer que isso também ainda é difícil para a ciência. Né? O cérebro, hoje nós entendemos muito do cérebro, nós conhecemos muito do sistema nervoso, nós conhecemos muito de como o sistema nervoso é o maestro do nosso organismo, como tudo depende do sistema nervoso, mas nós estamos muito longe de dominar o conhecimento completo de tudo isso. Por isso, às vezes, muitas vezes, algumas ideias erradas se proliferam. Né? Se conhecendo que a Terra é redonda, muitas pessoas ainda acham que a Terra é plana. Imagine, com uma coisa tão desconhecida como o cérebro, quantas coisas místicas e quantas coisas errôneas ainda se prosperam em relação ao cérebro. Hoje a gente conhece muita coisa. Então a gente conhece, como você falou, a gente tem que conhecer desde o princípio como é que pequenas células se comunicam e a partir de pequenas células se comunicando, elas vão dar o controle geral para o organismo. Então vamos pensar o cérebro como uma unidade que comanda e daí as ramificações através dos nervos. E esses nervos trazem informações para esta unidade e esta unidade depois responde. Então, o básico para entender o sistema nervoso, para entender o cérebro, é pensar assim: ela é uma unidade que reage a estímulos e entende esses estímulos. Então, começa tudo pelos 5 sentidos. Né? Então, os 5 sentidos é que trazem, se nós tivéssemos mais sentidos, por exemplo, o morcego tem o radar, o tubarão tem as formas de entender o magnetismo, né? Talvez se nós tivéssemos mais sentidos, o nosso cérebro fosse capaz de reagir de forma diferente. Mas nós, seres humanos, temos 5 sentidos: visão, audição, tato, gustação. Então nós temos, a partir desses 5 sentidos, que entender o mundo. Então nós entendemos o mundo, o nosso cérebro capta o mundo e reage. E reage de que forma? Com movimentos e com batimentos cardíacos,
com produção de secreções, com produção de hormônios, e tudo isso, então, um sistema de condução elétrica e substâncias que caminham por esse sistema, trazendo informação e levando informação. E esses canos, vamos dizer assim, são compostos por essas células, que vão chegar até o cérebro e sair do cérebro. Então nós temos receptores. Nossos olhos têm receptores para a luz. Nossa pele tem receptor para pressão, para dor, para o tato, nosso gosto, nossa olfação. Então tudo isso é interpretado pelo cérebro. O cérebro interpreta esses sentidos, cria as situações, interagem essas situações com memórias passadas que nós guardamos, né, desde que nós nascemos, e a partir dali reage. Reage com um movimento, ou reage com uma sensação de medo, com uma sensação de alegria, né? Tudo isso é gerado pelo cérebro. E isso as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender, né? Como é que um órgãozinho tão pequeno que fica dentro da cabeça consegue gerar tudo isso. Eu faço uma comparação que fica mais fácil de entender com o celular. Né? Você tem um celular que é pequenininho, você coloca ali, alimenta ele com dados, ele tem memória, você consegue fazer imagens, sons, você consegue resgatar fotos, colocar novas fotos, mesclar fotos num aparelhinho que é uma coisa pequena, que não tem quase nada de capacidade de armazenamento ou de capacidade de relações. É feito com fiozinhos também, vamos dizer assim. É muito insignificante perto do nosso cérebro. E isso as pessoas conseguem entender melhor, como é que um celular funciona. É verdade. Né? O nosso cérebro, se a gente partir do ponto que é um celular muito, mas muito mais sofisticado, onde a gente alimenta ele com dados, ele junta os dados novos com dados que ele já tem armazenado e reage, produzindo sons, imagens, movimentos, reações. E isso tudo através de fiozinhos que vêm e que vão formados por pequenas células, dispostas ou em fios ou em camadas, né? Professor, em que momento da gestação o cérebro começa a se formar? Já a partir da concepção? Bom, assim, quando tem a concepção, você tem uma célula do pai com uma célula da mãe, e daí a partir dali você vai multiplicar. Você tem substâncias que vão diferenciando essas células, né? No começo você tem um monte de células iguais. Essas células elas estão se multiplicando já na trompa, depois elas vão grudar no útero. Para a nossa legislação, nesse momento, a legislação brasileira, nesse momento que começa a vida, né? Porque você pode retirar as células tronco até esse momento. E a partir dali, onde você tem este começo da formação do embrião, você tem uma parte do embrião, você forma o começo da formação do que a gente chama de tubo neural. Quando você começa a formar o tubo neural, você começa a formar, é um tubo mesmo, é um tubo que forma o que vai ser futuramente o sistema nervoso central. Então ali você já tem o começo da diferenciação das células neurais, que são muito parecidas ainda com as células da pele, que elas se derivam da mesma parte do embrião, e depois, a partir dali, elas vão se diferenciando em outros tipos de células, né, porque 2/3 das células do sistema nervoso central são só células de apoio, não são neurônios. 1/3 das células do sistema nervoso central são neurônios, são células que realmente fazem a função do cérebro. E depois disso, elas vão se transformando especificamente em cada parte
do sistema nervoso e no final ele vai se fechando, esse tubo se fecha e forma o sistema nervoso. Mas não acabou. Ele vai crescendo, isso até ali pela 6ª semana de gestação, você tem 6ª, por aí. Então é pouquinho, né? Então você tem a relação sexual hoje, um mês, o tubo neural já está fechado. Mas isso não significa que o sistema nervoso central está pronto, né? Ali, você sabe que são 9 meses de gestação. Nós estamos no primeiro mês, do primeiro para o segundo mês. Ali já fechou o sistema nervoso. Mas o sistema nervoso, quando ele fecha, né? Quando fecha aqui, ele fecha e empurra os olhos para frente para ficar os olhos aqui. E fecha aqui e nós vamos depois crescendo. Depois nós vamos crescer o cérebro, formar as camadas e, assim, o encapamento dos neurônios, ele só vai terminar com 8 anos de idade. Nossa. Né? Nós, seres humanos, você veja que a maioria dos teus espectadores já devem ter visto, ou pela televisão pessoalmente, um bichinho nascendo. O bichinho nasce, né, um bezerrinho nasce, já sai andando, né? Nós nascemos com as moleiras abertas, né? Nós nascemos extremamente dependentes da nossa mãe, nós nascemos com o sistema nervoso muito pouco desenvolvido até o primeiro ano de idade, nós não sabemos, nós não firmamos a cabeça até o 3º mês, nós não sentamos até o 6º mês de idade, nós não andamos até 1 ano de idade, né? Por quê? Porque o sistema nervoso está se formando, crescendo, daí que o crânio fecha as moleiras, e daí aquilo ali vai se desenvolvendo, até 7, 8 anos é que se encapa, todos esses fiozinhos vão se encapando. Então demora nosso desenvolvimento e isso é muito bom, nós somos diferentes dos outros animais também por isso. Porque o nosso desenvolvimento é mais lento, nós nascemos incompletos, nosso desenvolvimento é basicamente o crescimento do sistema nervoso é extrauterino. Então nós temos, por isso que é muito importante o período gestacional ser bem feito, o parto ser bem feito, a criança ser bem alimentada nos primeiros meses, a criança ter uma infância feliz e estimulada, as escolas estarem preparadas para estimular, porque tudo isso estimula o sistema nervoso central. Né? Porque ele está crescendo ainda. Então, quanto mais as crianças são estimuladas e bem cuidadas, mais o sistema nervoso vai ser bem tratado. Então, assim, claro, é óbvio que essas primeiras semanas são essenciais. Então, por isso que a gente pede, né, assim, para que as mães, olha, se você vai engravidar, se prepare para engravidar. Né? Então, assim, planeje a sua gravidez. Então, daí, nesse período, você não vai tomar remédios, você não vai beber, você não vai fumar, né? Porque esses 2 primeiros meses são absurdamente fundamentais. Mas não são só os 2 primeiros meses que são absurdamente fundamentais. Basicamente a infância inteira, né? Para o desenvolvimento completo do nosso sistema nervoso. Né? E para o crescimento, amadurecimento completo dessas células. E uma coisa interessante é que eu sempre conto para meus pacientes, é uma pesquisa que foi feita com ratos, onde os ratos, e isso acontece com o nosso sistema nervoso central, 3 grupos de ratos, um grupo de ratos foi super bem tratados na infância, outros foi mais ou menos, e o outro foram muito maltratados na infância. O grupo que foi maltratado na infância, quando eles foram submetidos a traumas na idade adulta, eles sofreram muito. E aqueles que foram bem tratados na infância, quando foram submetidos a traumas quando adultos, eles tiraram de letra os traumas. Por quê? Porque depois foram ver os cérebros desses ratinhos, aqueles que tiveram uma infância maltratada, tiveram mau desenvolvimento do seu cérebro. Por quê? Porque descargas de adrenalina, descargas de corticoide. Então, assim, crianças que têm uma infância
mais difícil, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista alimentar, tem mais tendência a ter uma vida difícil, né? Por causa do quê? Por causa do fraco desenvolvimento cerebral durante a infância. Então, por isso que é muito importante isso. Carinho, o cuidado, a educação de qualidade, né, a alimentação durante a infância para o desenvolvimento completo do cérebro durante a infância. Eu acho que foi fundamental a gente falar desse período de desenvolvimento do cérebro para que as pessoas compreendam a gravidade daquilo que está em jogo, né, que é o funcionamento do principal órgão do corpo, com todo respeito ao coração. Né? Sim, com muito respeito ao coração, mas o cérebro é muito melhor. Pois é. E daí, com todo respeito ao coração, ao fígado também, não pode deixar o fígado chateado. Mas, enfim, existem vários órgãos sem os quais a gente não vive. Mas, enfim, o cérebro é o que comanda tudo. O senhor mesmo falou no início da sua fala que nós interpretamos o mundo através dos 5 sentidos, armazenamos essas informações no cérebro e vamos, com base nas nossas experiências, interagindo com essas realidades. Né? Se a gente teve uma infância mais tranquila, vamos interagir com essas realidades de forma mais eficiente, até porque o cérebro se encontra mais saudável. Porque, como todo órgão humano, ele precisa ser bem tratado. Né? Aqui, professor, eu preciso que o senhor nos explique o seguinte. O senhor falou em substâncias químicas na primeira parte da resposta. O senhor falou em eletricidade, bioeletricidade. As imagens que a gente tem do cérebro, normalmente, na internet, são imagens animadas, obviamente, né, por computador, que mostram descargas elétricas sendo propagadas pelo tecido nervoso, né, dentro do cérebro. E isso funciona à base de produtos bioquímicos. Essa é a matriz dessa energia? Não? Acho que você vai lembrar das aulas de ciências no primeiro grau. Assim, eu lembro muito bem disso na 8ª série, que a gente colocava lá uma bacia com água destilada, e daí colocava 2 fios, e daí colocava uma lâmpada, a lâmpada não acendia. Daí a gente colocava sal na água, colocava os fios e a lâmpada acendia. Exato. Né? Eu acho que todo mundo passou por isso na 8ª série, que agora é 7º ano. Bom, é mais ou menos assim que a gente faz com que o cérebro acenda. Sal. Né? As membranas, as capas dos neurônios, elas têm, vamos dizer assim, canais, tubinhos, onde sai sódio, entra potássio, sai sódio, entra potássio, sai sódio, cálcio, entram esses eletrólitos, fazendo com que haja um potencial, uma diferença de potencial elétrico, fazendo com que, se você dá um choque na ponta deste fio, porque o neurônio é uma cabeça e um fio, que se liga a uma outra cabeça e a um outro fio. Os neurônios são células que têm uma cabeça e um rabinho, né? E esses cabeça e rabinho são ligados, né? A cabeça liga, sai o rabinho, e daí se liga a uma outra cabeça. E isso vai formando uma rede. Então, quando você dá uma descarga elétrica, a descarga se propaga por este rabinho e vai para outro neurônio, que propaga através do seu rabinho para outro neurônio. E assim, a cabeça é chamada corpo neuronal, o rabinho é o axônio. Né? Então, e assim vai, de axônio para corpo neuronal e assim vai. Então, essa eletricidade é feita através de química, né? de potenciais através desses eletrólitos, como o sal na água da experiência do ensino primário. Só que como é que passa de um neurônio para o outro? Pode passar só por estar encostado um neurônio no outro, e daí isso a gente chama de uma sinapse elétrica. Sinapse é um estar grudado no outro, ou não. Ou chega no final do rabinho, você dá uma descarga aqui e nós temos vesícula armazenadas com substâncias químicas. A substância química sai, entra no que a gente chama de fenda, que é um espaço entre um neurônio e outro,
ele pula, essa substância entra na fenda e ela entra em contato com outro neurônio, desencadeando o processo elétrico no outro neurônio. Isso é uma sinapse química, então, que é o mais comum. Então, um neurônio vem, chega no final, solta a substância encosta no outro e começa no outro. Então, é feito através de eletricidade do neurônio, uma substância química desencadeia eletricidade no outro neurônio. E essas substâncias são muito conhecidas das pessoas através da mídia. Serotonina, noradrenalina, adrenalina, histamina. Então, são várias substâncias que as pessoas já estão acostumadas a ouvir. Então, onde que essas substâncias estão? Estão no meio entre um neurônio e outro. Então, quanto mais ou quanto menos dessas substâncias, e a cada dia a gente descobre novas substâncias, né, que elas estão ali regulando a transmissão. Cada uma tem uma função. As funções são diferentes de neurônio para neurônio, de região do cérebro para região do cérebro. Porque cada região do cérebro tem uma função. A gente vai chegar nesse assunto no próximo bloco, mas aproveitando essa questão dos elementos químicos, digamos que exista um desequilíbrio nesses elementos químicos dentro do cérebro. Isso pode deflagrar um conjunto razoável de doenças, eu imagino. Sim. Por exemplo? Por exemplo, um distúrbio de acetilcolina. Né? Um distúrbio de acetilcolina é a base para a doença de Alzheimer. Um distúrbio de dopamina é a base para a doença de Parkinson, para a esquizofrenia, mais ou menos. Então, assim, dependendo da região do cérebro onde está, dependendo do quanto está, ou a gente pode causar isso com algumas drogas lícitas ou ilícitas. Algumas drogas ilícitas que dão todo isso que as pessoas procuram nelas, elas estão causando um distúrbio elétrico, químico no cérebro, causando alucinações, causando tudo isso que as pessoas procuram. E depois elas causam, como consequência, a destruição. Né? Do tecido nervoso. Professor, se existem desequilíbrios químicos no cérebro que podem deflagrar depressão, por exemplo? Sim. A depressão, ela porque assim, nós temos redes de neurônios que elas partem, assim, por exemplo, redes de neurônios de serotonina, redes de neurônio de noradrenalina, redes que elas partem da base do cérebro para várias áreas. Então, você pode ter ali um distúrbio de neurônios de serotonina, onde você tem dificuldades relacionadas à depressão. Então, é um desequilíbrio neuroquímico. Sim. Assim, tudo depende da genética e você normalmente tem um ambiente onde te ajuda a piorar isso. Né? Porque que algumas pessoas têm a depressão mais piorada, ou algumas pessoas saem mais facilmente da depressão, porque o ambiente ajuda a isso. Né? Por isso que as pessoas às vezes falam, eu não tomei remédio e melhorei da depressão. Porque o distúrbio não era tão grande e o ambiente que ela estava inserida a ajudou a sair da depressão, porque o cérebro tem mecanismo de se ajudar por si próprio. Mas isso não quer dizer que não houve ali um desequilíbrio. Houve um desequilíbrio onde a pessoa estava inserida no meio, onde o cérebro se autorregulou. Mas, assim, houve um desequilíbrio. Nós temos que partir do princípio que há um desequilíbrio. Se você vai tratar esse desequilíbrio com um medicamento, ou se esse desequilíbrio vai se autorregular, daí é outra conversa. O que as pessoas não podem é desconfiar da falta de desequilíbrio. O desequilíbrio está lá. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é o funcionamento do cérebro humano. Comigo no estúdio está o doutor em medicina, médico, neurologista, professor convidado da Universidade Federal do Paraná, no curso de doutorado em medicina, Carlos Henrique Camargo. Professor, nós falamos sobre a formação do cérebro no bloco anterior. O senhor deixou bem claro que é fundamental até os 8 anos de idade que a criança seja bem alimentada, seja bem tratada com carinho, para que ela não seja submetida a um estresse desnecessário e com isso o cérebro possa então ter uma formação saudável.
formação que começa logo depois da concepção, e formação do cérebro especificamente, e só termina com 8 anos de idade após o nascimento, né? Mais ou menos Sim. isso, né? Lógico que varia de um caso para o outro, eu acredito. Mas para o cérebro ficar bem protegido, bem encapsulado, uma pergunta básica. Quanto que pesa o cérebro? Quantos neurônios o cérebro possui? Quantas células ele tem? Por alto, obviamente, né? Tem uma coisa que a gente chama quociente cerebral. Essa pergunta é muito interessante. Eu lembro de uma das aulas minhas que eu coloco um slide de um brontossauro. Brontossauro é um dinossauro que tem uma cabecinha pequena e um corpo gigantesco. Era enorme. Né? E assim, e nós temos esta cabeça que nós temos para este corpinho que nós temos. Então, a gente mede a capacidade do cérebro pela superfície que ele tem, que no caso dos vertebrados, primatas, mamíferos, a maioria dos mamíferos mais evoluídos, ele é todo cheio de ondinhas, né? A gente tem aquela imagem da noz, né? da castanha, né? que é todo assim. Então, para que servem aquelas dobrinhas? Né? Para que a gente tenha um aumento da superfície. Então ele vai se dobrando e se enrolando, para que ele caiba o máximo possível de superfície dentro do nosso crânio. Quanto mais inferior é o animalzinho, por exemplo, o ratinho, ele é liso. Ele é liso, ele não tem circunvoluções, não tem giros e sulcos. Então, isto é um jeito de medir quanto mais evoluído é o cérebro. Pelo número de camadas que tem nessa superfície, o cérebro humano nas áreas mais evoluídas tem 6 camadas, os animais menos evoluídos têm 3 camadas. Né? Então nós temos 6 camadinhas de neurônios nessa superfície. E pelo tamanho disso em relação ao corpo, que é o quociente cerebral. Né? Então assim, o elefante tem um cérebro enorme, mas ele é muito pequeno para o tamanho do corpo. E o do elefante quase não tem reentrâncias. Então, assim, o nosso cérebro, 200 bilhões de neurônios, que seja mais ou menos por aí. Mas o que é importante é como ele é em relação ao nosso corpo. O nosso quociente cerebral é o maior, de longe, incomparável aos outros animais. Porque o nosso cérebro ele é gigantesco para o tamanho do nosso corpo, ele tem 6 camadas em quase todo ele, e a superfície, se esticar, se pegar um rolo de macarrão, esticar o nosso cérebro, ele fica enorme. Se esticar o do ratinho, ele fica desse tamanho. Né? Então, assim, por isso que o nosso cérebro é fantástico desse jeito, porque ele consegue ser gigantesco para o nosso corpo nesse tamanho aqui. E outra coisa importantíssima para o nosso cérebro, você pode ver que nós temos testa. Né? Você pode pegar, o telespectador que tiver um gato, um cachorro perto, pode ver que eles são achatados assim. Todos os animais, eles têm a fronte achatada. Nós, até mesmo os que são mais perto da gente, que são os macaquinhos, também são todos assim. Todos os animais que têm crânio, por mais desenvolvido que seja o crânio, são tudo assim. Vem aqui e desce no nariz assim achatado, e alguns já vêm para o focinho direto. Nós temos isso aqui para caber a parte principal do nosso cérebro, que é o lobo frontal. Que é uma parte a parte pré-frontal, que é essa parte da frente, só nós temos. Que é uma parte assim, então mais importante ainda do que ter um cérebro ótimo, gigante, fantástico, é ainda que nós temos essa parte que só nós temos, só os seres humanos têm. Que é uma parte que organiza tudo. Que organiza e que nos segura para fazer algumas coisas, que não nos impede de fazer algumas coisas instintivas. E isso nos permite viver em sociedade.
Né? Então, não que os outros animais não vivem em sociedades, mas as sociedades dos animais são bem diferentes das nossas sociedades. Totalmente baseado na força. Então, assim, a nossa sociedade é mais, digamos, evoluída, nós temos uma cultura, nós temos um mundo diferenciado, principalmente por causa dessa região da frente. Lóbulo frontal. Quanto que pesa o cérebro? 2 quilos, mais ou menos. 2 quilos. O senhor falou em 200 bilhões de neurônios, aproximadamente menos, isso. Aproximadamente. Neurônios, mas e se a gente contar com as outras células de apoio? Daí é só, isso é 1/3, né? Daí mais 2/3. Então, 600 bilhões de células no todo. Né? É verdade que a ingestão de bebida alcoólica mata o neurônio? Vamos dizer, vamos aproveitar esse momento assim para essa mito-realidade. Isso é verdade, ótimo, isso é mito. Perfeito. Vamos lá. Primeiro, assim, existe o mito de que célula neuronal não se regenera. Ela, na maioria das vezes, não se regenera mesmo, mas nós temos santuários de células-tronco dentro do nosso cérebro que permite que algumas células se regenerem, sim. Algumas células, dependendo da área dela que for afetada, ela pode se regenerar, ela pode renascer. Né? Então, assim, ela não foi completamente destruída, ela tem a capacidade ela está quase no fim, ela vai e ela renasce. Então, assim, célula neuronal não nasce de novo e, principalmente, quanto mais novo a gente outras áreas cerebrais podem tomar a função de áreas destruídas. Então, assim, o medo de destruição neuronal sempre existe, mas, assim, nós temos um cérebro que tem capacidade de sobrevivência muito grande para determinadas funções. Então, o álcool, as drogas, assim, principalmente pela capacidade de desidratação, e é possível que destruam muitas células, sim. Sim, é possível que destrua, sim, mas, assim, nós temos, assim, às vezes as pessoas chegam no consultório da gente e dizem, mas eu já destruí muitas células. Assim, o álcool é um fator de risco gigantesco para um monte de doenças cerebrais. Mas, assim, muitas vezes a gente consegue que funções voltem, mesmo em cérebros muito degenerados pelo álcool. Né? Então, assim, tem que parar de beber, é lógico, né? Sim, mas, assim, não vamos pensar assim que, às vezes a família chega assim, nossa, ele bebeu, está aí muito ruim, com doenças degenerativas, mas a gente consegue alguma coisa porque o cérebro é muito capaz de se regenerar. Uma pergunta só, cervejinha no fim de semana não mata nada? Depende da quantidade de cervejinha, né? Daí tem razão. Não, é que as pessoas elas estão acostumadas a consumir bebidas alcoólicas, né? Faz parte do nosso culinário, por exemplo, vinho. A nossa sociedade é movida a álcool. Não deveria ser assim, mas é. Né? Então, assim, o consumo moderado de álcool ele não faz mal para o cérebro, desde que seja pouco e esporádico. Né? Assim, agora, o consumo constante do álcool ele não faz bem para o cérebro. Perfeito. Doutor, quando a gente fala de funcionamento, o senhor falou, por exemplo, do lóbulo frontal. Quais são o funcionamento do cérebro? Quais são as outras partes do cérebro e quais são as funções delas? Então, nós temos a parte occipital, parietal, temporal, frontal e insular. Assim, a parte frontal é a maior e, assim, é a parte mais rica em funções, principalmente nos humanos. Né? Controle motor, planejamento motor, capacidade de você querer mexer alguma coisa e ele te dar essa capacidade de controlar. A gente fala assim, quando você não tem o lobo frontal, você fica com a síndrome dos As, né? Apatia, dinamia, apraxia, que é a incapacidade de planejar movimentos. Então, imagine você sem esse lobo. Né? No lobo temporal, ele é um lobo de memórias, de guardar memórias, de capacidade de juntar coisas antigas com novas.
e controlar desejos, impulsos, controlar um instinto de luta ou fuga, de fome, de ira. O lobo parietal, principalmente no que a gente chama de área de Wernicke, que já foi conhecida como área da inteligência, né, que é a área da linguagem, a capacidade de juntar as coisas que você está vendo para produzir uma linguagem, né, ou linguagem falada, ou escrita, ou motor, ou mímica. E o lobo occipital é praticamente para desvendar aquilo que você vê, interpretar aquilo que você vê, né? Dar forma para a luz, dar contraste, da tonalidade, da dimensão, né? Ali é criada a imagem. Né? Então o cérebro tem várias funções de um lado para outro, né? Por exemplo, na formação da linguagem, né? Primeiro você forma na área esquerda, mas para você ter ritmo, né? Para você ter entonação, para você ter para você dar ênfase, primeiro ela vai para o lado direito, que é um lado mais musical, depois ela volta para o lado esquerdo, para daí ela ir para a área da fala, para daí você expressar. Então até você conseguir expressar alguma coisa, ela passou, a linguagem se transformar em fala, ela passou por várias áreas do cérebro. A expressão campo neural, eu já li alguns livros da área de administração de empresas, e alguns administradores de empresas fazem questão de falar do desenvolvimento neurológico. Pode parecer absurdo, mas não é, quando você analisa a questão do potencial gerencial de cada um. E me lembro de um autor, só não consigo lembrar do nome dele, mas lembro exatamente do que ele escreveu, que ele disse que o cérebro é quase um conjunto de tempestades elétricas até os 15 anos, ou seja, ele funciona a pleno vapor até os 15 anos. E por volta dos 15 anos, segundo esse autor, parte dessas redes neurais, essa atividade neural diminui um pouco. Né? Isso é verdade? Ou é mais uma lenda que foi jogada dentro do mercado editorial? Não é lenda, mas assim, vamos pegar uma doença para usar como exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem o predomínio de desatenção, o predomínio de hiperatividade ou um misto. O predomínio de hiperatividade é mais comum em meninos. E são aqueles meninos assim terríveis, né, que quebram tudo, normalmente tem múltiplas fraturas na infância. Mas normalmente quando eles passam, esse número chega a passar de 60%, 70%. Depois que eles passam da adolescência, eles tendem a diminuir a hiperatividade. Para esses tipos de problemas, isso já não acontece com quem tem desatenção. Né? Com o predomínio de desatenção, que é mais comum em meninas, normalmente a desatenção continua durante a vida toda. Então, assim, para quem tem o predomínio de hiperatividade, realmente. Mas isso não é em todo mundo. Né? E isso não quer dizer que o cérebro seja uma tempestade elétrica. Talvez esse fosse hiperbólico para deixar o leitor do livro dele mais atento, interessado no livro dele. O nosso cérebro é uma tempestade elétrica o tempo todo. E em algumas pessoas que têm alguns problemas, talvez ele seja mais tempestuoso do que em outras pessoas. Mas a adolescência é uma fase muito importante, porque o nosso cérebro tem muitos receptores para hormônios, né? E ele atua muito, ele modifica muito durante essa fase. Né? Então, muito do que nós somos também é o que aconteceu na adolescência com o nosso cérebro. Né? Então, assim, mas isso é muito nítido de quem tem hiperatividade. Né? Não significa que é assim em todo mundo. Né? Entendi. Eu tinha que perguntar isso porque realmente é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Mas, à medida que a gente envelhece, essa base eletroquímica do cérebro, ela vai perdendo vigor. Por que nós temos lapsos de memória à medida que a gente envelhece, por exemplo? Nós não sabemos se a doença de Alzheimer é uma coisa que
iria acontecer com todo mundo e ela acontece em algumas pessoas porque ela adiantou. E se aquele processo é um processo que se todos nós vivêssemos até os 150 anos, todos nós teríamos aquilo algum dia. Porque todas as células são programadas para morrer. Né? Todas as células são programadas para envelhecer e um dia morrer. Nós temos um bom conhecimento do que acontece na doença de Alzheimer e em outras demências. Né? As células elas entram em um processo de degeneração e o cérebro degenera. Muitas pessoas não têm esse processo de degeneração. Diga-se de passagem, a grande e absoluta maioria. Mas a grande e absoluta maioria das pessoas morrem aos 80 anos. Né? E até ali nós temos um certo grau de envelhecimento e perda normal. Se você pega uma ressonância nuclear, uma ressonância magnética de uma pessoa com 80 anos e pega com uma outra de 20, é bem diferente. Né? Assim como se você pega os cabelos de uma pessoa de 80 anos e os cabelos de uma de 20, a cor é muito diferente. As rugas de quem tem 80 e as rugas de quem tem 20 é bem diferente. Então nós temos um envelhecimento natural do cérebro, uma redução do número de células, redução do tamanho do cérebro, redução das funções do cérebro por diminuição das conexões cerebrais. Isso é normal. Agora, nós vivemos, em média, até 80 anos. Com o desenvolvimento da medicina e da qualidade de vida que nós estamos tendo, provavelmente nós chegaremos, daqui a alguns anos, a viver mais de 100 anos. Daí nós temos que trabalhar, primeiro, entender até onde vai esse envelhecimento. E daí trabalhar para ter um adiamento desse envelhecimento. Né? Porque ninguém quer viver até os 150 anos e chegar lá nos 120 e já não entender quem são as pessoas que estão ao seu redor. Né? Você quer viver até os 50 anos, vivendo bem, entendendo bem 150. Quem são as pessoas. Assim, você acha que nós estamos muito longe disso? Eu não acho que a gente está muito longe disso. 150 é interessante. 150 é interessante. Mas bem, professor, nós às vezes não tomamos o devido cuidado com a nossa cabeça. Né? É muito comum ver motociclista sem capacete, por exemplo. Né? Ou gente sem o cinto de segurança no carro. Né? Uma batida na cabeça, o senhor falou muito da questão do lóbulo frontal. Uma batida na cabeça pode ser extremamente danosa, principalmente na infância? Sim. Eu acho que você tocou num ponto muito bacana. Nós temos a imagem do Bellini, da Copa de 58, erguendo a Jules Rimet, lá com a estátua dele na frente do Maracanã, como magnífico, né? Assim, nós ganhamos a Copa, só que ele morreu com demência. E daí ele doou o cérebro dele para a USP e a USP fez uma avaliação. O cérebro dele tinha alterações como Alzheimer. E hoje a Academia Americana de Neurologia, ela tem muita preocupação com o futebol americano, né? E uma preocupação que tem chegado aos esportes agora no Brasil, com as batidas que os esportistas têm durante as partidas, durante os treinos. Porque a gente sabe que existe um tipo de demência por traumatismo crônico, onde você tem degenerações cerebrais igual à doença de Alzheimer. E muitos desportistas têm tido isso. Muitas pessoas que praticam esporte têm tido doença semelhante à doença de Alzheimer por baterem frequentemente a cabeça. Essa era uma preocupação que não se tinha e é uma preocupação que tem se tido cada vez mais. Né? Assim, o fato de não se usar capacete, que nem se era antigamente, esse é um absurdo. Né? Então as pessoas têm que ter um cuidado absurdo com batidas na cabeça. Né? Batidas grandes podem causar lesões cerebrais, principalmente no lobo frontal, onde você tem resultados disso para o resto da sua vida. Então, volto naquilo, quanto mais cedo você tem a batida, mais fácil de outra área assumir o controle daquela área afetada. Mas nós temos aí vítimas de acidente de trânsito, o Brasil é campeão em acidente de trânsito, onde você não tem mais
condição disso, porque você teve uma lesão muito grande. Né? Então, assim, tanto a batida única fazendo uma lesão muito grande, quanto múltiplas batidas lesionando cronicamente o teu cérebro, e isso, atenção especial para quem pratica esportes, até mesmo futebol de final de semana, isso é muito importante, muito importante. Até eu estava vendo esses dias num programa de esporte, o goleiro do Goiás, que fez uma lesão esses dias, e estava usando um capacetinho como os jogadores de rugby usam. Aquilo não adianta, né? Ele já fez uma lesão, ele não tem que estar jogando, né? Ele tem que estar afastado. Né? Assim como pessoas, às vezes a gente vê um jogador de futebol, no meio da partida ele cai lá, fica tonto, de repente você vê ele está lá jogando ainda. Ele tem que ser tirado do jogo. Né? E você também, se quem está jogando no futebol no meio no final de semana, às vezes cai ali, bate a cabeça, fica tudo, continua jogando. Né? Isso é um problema, a gente tem que cuidar do cérebro. Né? E isso implica cuidados constantes. Sim. Cuidados constantes. O senhor falou de trânsito, principalmente o cinto ajuda a evitar batismo com a cabeça. Né? Sim, muito, muito, assim, é fundamental. Antes os carros saíam sem o cinto, lembra? Você vai lembrar, o cinto era só na cintura, isso era um absurdo, né? O cinto é obrigatório, né? As pessoas não podem nem na padaria sem cinto. Okay. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Fica aqui a dica em relação ao cinto de segurança e muito obrigado à Volvo, que desenvolveu essa tecnologia há muitos anos atrás e abriu mão da patente para que todos pudessem utilizar. Voltamos em instantes, por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é o funcionamento do cérebro humano. Comigo no estúdio está o doutor em medicina, professor convidado da Universidade Federal do Paraná no doutorado em medicina, Carlos Henrique Camargo, neurologista. Eu gostaria que o senhor terminasse o programa de hoje, doutor, falando sobre recomendações para preservar a saúde cerebral. A gente falou de depressão, de estresse, ansiedade, isso desgasta realmente, eu acredito as substâncias químicas que levam uma descarga elétrica para outra região do cérebro, né, de uma parte do cérebro para outra. Eu acredito que as pessoas devam tentar levar a vida com mais leveza, isso nem sempre é fácil, ainda mais, eu já ouvi uma expressão recente, as pessoas estão ficando doentes de Brasil. Né, num país como o nosso, isso infelizmente, é um fato. Mas que recomendações o senhor daria para as pessoas de uma forma geral? Bom, nós temos as doenças que nós pedimos para ter, né? Assim. Então, assim, tanto que a maior causa de mortalidade no mundo são as doenças cardiovasculares, inclusive o derrame. Né? E o derrame é a doença que mais causa morbidade, ou seja, que mais causa sequelas no mundo. E elas são preveníveis, né? É só não fumar, não beber, sal, açúcar, farinha de trigo, gordura, né? Então, assim, alimentação adequada, né? Então, e assim, a gente sabe que a circulação para o cérebro é muito importante. Então, prevenindo as doenças que causam mal para o coração, a gente previne as doenças cerebrovasculares. Então, assim, exercício físico. Mas isso que você falou em relação a doentes de Brasil significa muito também a doenças do trabalho. As pessoas trabalham mal quando conseguem trabalhar. Né? As pessoas têm uma pressão muito grande. Assim, o mundo corporativo é muito exigente para as pessoas. E isso causa um estresse muito grande, estresse celular, que a gente fala. Né? A gente falou tanto de célula aqui. Essas comunicações celulares, elas são muito desgastadas com esse dia a dia muito difícil que as pessoas têm. Elas não dormem direito. Então, a maioria do cérebro, existem áreas específicas do cérebro que são sonodependentes. Nós precisamos dormir direito para que o cérebro funcione direito. Então não é só o exercício físico, só a alimentação, o sono também é importante. Né? E existe uma outra coisa que é muito importante, que a gente sempre faz nos trabalhos científicos da gente, é educação. A gente falou das crianças, né, qual a importância de uma educação bem dada da saúde cerebral e psicológica das crianças, de uma educação junto com cuidados, né, muito diferente da maioria das escolas que a gente tem,
no Brasil que são muito ruins, né? Mas isso serve para os adultos também, né? Quanto mais anos de estudo, melhor é o cérebro da pessoa. Então, quanto mais ela lê, quanto mais ela desenvolve o cérebro. Mas não é aquele negócio assim, eu vou estudar feito um maluco. Não, é assim, é desenvolver seu cérebro dentro de uma higiene cerebral adequada, né? Dentro de um trabalho adequado, dentro de uma convivência. E assim, as pessoas não têm ideia assim, adequadamente do que é viver, que o cérebro comanda o corpo e o corpo tem que estar em harmonia com o resto, né? Com as outras pessoas, com o ambiente, né? Isso é uma coisa simples da gente ver, mas que a gente não faz, né? Assim, o mesmo cérebro que não come açúcar, não come sal, é o mesmo cérebro que tem que estar vivendo num lugar sem poluição, então por isso não põe fogo na floresta, né? Então essas coisas, então assim, o cérebro, ele não é um órgão único, não é uma coisa única, ele é o comando do corpo que está inserido dentro de um todo. Então as pessoas têm que cuidar do todo, né? Cuidar do ambiente onde vivem, cuidar do organismo onde estão, e isso preserva, né? E assim, saúde básica e educação, quanto mais educação você tem, mais você preserva o teu cérebro. Isso é assim, fundamental para preservar o cérebro. Dr. Carlos Henrique Camargo, professor convidado da Universidade Federal do Paraná, doutor em medicina, realmente doutor em medicina, se usa a expressão doutor para todos os médicos, né, mas com doutorado em medicina, professor do curso de doutorado em medicina da Universidade Federal do Paraná, neurologista. Meu querido amigo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço muito. Muito obrigado. Nós encerramos o programa de hoje nesse instante. Eu espero que você, assim como eu, também tenha aproveitado a aula de medicina que nós tivemos e principalmente nós devemos nos focar nas dicas de saúde que foram dadas. O cuidado com as crianças e o cuidado com a nossa própria saúde, principalmente no que se refere ao cérebro que rege todo o organismo. Um grande abraço a todos e até o próximo fim de semana.